Paz de Cristo Luzes, para a exortação de hoje temos como livro base o livro de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 22 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nesses dias nós temos vindo a falar sobre chamado, e hoje trago como tema fazer não é ser. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o verbo de quantidade, muitos. Mateus, quando vem falar sobre a perdição, Mateus vem dizer que muitos dirão naquele dia. Mas quando vem falar da salvação, da porta estreita, Mateus vem dizer que poucos entrarão na porta estreita. Isso chega a ser uma preocupação para a igreja, porque Mateus vem dizer que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Então Mateus vem mostrar que muitas pessoas naquele dia dirão isso para o Senhor, e que deve ser, na verdade, uma preocupação para as nossas vidas. Que em nome de Jesus nós sejamos pessoas que façam a obra de Deus e vivam Jesus Cristo, para que naquele dia não façamos parte desses homens que poderão interrogar para Deus pedindo por justificação daquilo que eles um dia fizeram. Diferente de outras exortações, Jesus Cristo vem dar uma chamada de atenção, um despertamento para a própria igreja. Jesus não vem falando sobre os ímpios, Jesus vem falar sobre nós mesmos que praticamos a obra de Deus, daqueles que profetizam, daqueles que fazem muitas maravilhas, daqueles que fazem a obra de Deus e muitas das vezes também pensam que são de Deus por causa disso. O segundo ponto que nós podemos ter como ensino é que aqueles homens que a Bíblia descreve no livro de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 22, eles não foram justificados por Deus, eles foram pedir justificação diante de Deus. Existe um louvor que eu creio que muitos pentecostais conhecem, que diz: não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que meu Deus pensa de mim. Mas eu me questiono: será que será que nós sabemos aquilo que Deus realmente sabe de nós? Será que nós seremos aqueles que irão pedir por justificação naquele dia, ou serão justificados diante de Deus? A Bíblia conta a história de 3 homens que eles foram justificados diante de Deus. No livro de Gênesis, a Bíblia fala de Noé, que Noé achou graças diante de Deus. A Bíblia também fala de Davi, homem segundo o meu coração. A Bíblia também fala de Jó, homem reto também, que desviava-se do mal. Esses homens não batiam no seu peito dizendo que eles eram alguma coisa diante de Deus. O próprio Deus justificou quem eles eram diante da sua face. E muitas das vezes nós falamos que eu sou cristão, mas o que realmente Deus pensa de nós? Não é sobre eu, raio de luz, vir dizer para as luzes: eu sou cristã. Não é sobre as luzes olharem para mim e dizerem que a raio de luz é uma mulher cristã. O mais importante é sobre aquilo que Deus pensa de mim. Então, enquanto cristãos, enquanto fazedores da obra de Deus, devemos sempre nos questionar quem nós somos diante de Deus. O terceiro ponto diz: dimensão ministerial não significa comunhão com Deus. Enquanto meditava nesta mesma palavra, Deus me fez entender os ministérios que Mateus fala nestes mesmos versículos. Mateus fala de homens que profetizavam, homens que expulsavam demônios, homens que faziam muitas maravilhas. E eu me perguntava por que Mateus não falou de homens que davam oferta, homens que limpavam o templo. Mateus vem dizendo exatamente sobre homens que tinham grandes ministérios. Enquanto homens, humanamente falando, pensamos que aquele que está no púlpito tem mais comunhão do que aquele que está no protocolo. Nós pensamos que aquele que está no púlpito tem mais comunhão com Deus do que aquele que está na banda. Mas a palavra de Deus vem dizendo hoje que dimensão ministerial não significa comunhão com Deus. E a Bíblia vem demonstrando exatamente isso no livro de Mateus, que eram homens que profetizavam, expulsavam demônios, homens que faziam muitas maravilhas, mas naquele dia não entraram no reino de Deus, porque eles estavam aí fazendo a obra de Deus, mas não eram filhos de Deus. E eu fiquei me perguntando: Deus, se eles não eram filhos de Deus,
Por que então continuavam fazendo a obra de Deus? O que Deus respondeu em meu coração foi: devido às minhas misericórdias. Eu, raio de luz, se estiver em pecado, se falo para vocês estando em pecado, o mal não está em Deus, que me permite falar enquanto eu estou em pecado. Se Deus nos permite fazer a obra dele enquanto nós estivermos em pecado, o mal não está em Deus, que nos permite fazer a sua obra enquanto nós estamos em pecado. O mal está em mim, o mal está em nós que fizemos a obra de Deus, mesmo estando em pecado. O mal está em nós que não demonstramos ter temor de Deus. Enquanto meditava, eu me questionei o que é importante. E Deus me respondeu dizendo que o importante são as duas coisas. É importante que eu, raio de luz, faça a obra de Deus, como nós já temos vindo falar sobre isso. É importante que nós respondamos ao nosso chamado, aquilo que Deus confia em nós. Mas também é importante que nós sejamos cristãos, que nós sejamos filhos de Deus, porque na parábola deste talento nós podemos ver que aquele que guardou o seu talento, Deus ficou irado com ele. Mas também aqueles que fazem a obra de Deus, mesmo estando em pecado, também de nada vai valer, porque naquele dia não entraremos no reino de Deus. Mas então, o que é o mais importante? Sim, é importante que nós façamos a obra de Deus e sejamos de Deus. Mas então, o que é mais importante? E quando eu me questionei isso, Deus me fez lembrar o livro de Lucas, no seu capítulo 10, versículo 17 a 20. Desce a palavra do Senhor. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E quando eu me questionei a Deus o que é o mais importante, Deus me fez lembrar sobre o ladrão da cruz e sobre estas mesmas palavras que encontram-se no livro de Lucas. No livro de Lucas conta que quando Deus designou outros discípulos, além dos 12 que já existiam, Jesus Cristo designou 70 discípulos. E a Bíblia vai dizendo que aqueles discípulos expulsaram demônios e eles viram alegre diante de Deus porque expulsaram demônios. Mas Jesus lhe fez entender que o mais importante é que o seu nome estivesse no livro da vida. E foi com o ladrão da cruz. Certamente que o ladrão da cruz nunca deu nenhum sermão, nunca teve nenhuma conta no YouTube, talvez nunca evangelizou nenhuma alma, mas o ladrão da cruz foi salvo. Por que então o ladrão da cruz foi salvo? Porque ele deu a oferta mais importante para Deus, que é as nossas próprias vidas. Às vezes nós estamos preocupados em fazer a obra de Deus e não estamos preocupados em ser de Deus. E eu falo, como jovens, não é mal que nós tenhamos ambições de ser grandes pregadores, grandes pastores, grandes pastoras, mas que antes mesmo de nós termos essas ambições em nossos corações, é importante que nós tenhamos corações ardentes, pedindo por santificação em nossas vidas, para que nós não vivemos no engano, pensando que pelo fato de eu ter aqui vários seguidores, de eu ter aqui canal no YouTube, de eu falar a palavra de Deus, significa também que eu sou conhecida diante de Deus. Então que nós estejamos mais preocupados em ser de Deus, lembrando que Deus não tem prazer na iniquidade. E foi isso que aconteceu nesses homens descritos no livro de Mateus, no seu capítulo 7. Homens que faziam muitas coisas, mas naquele dia eles foram apartados diante de Deus porque viviam iniquidade. E eu me questionei diante de Deus como esses homens conseguiram fazer tanta obra mesmo estando em pecado. E eu falo, Lúcia, vamos ter cuidado quando nós pecamos contra Deus e já não sentimos nada. Nós poderemos estar propensos a isso, a estar fazendo a obra de Deus mesmo estando em pecado. Mas uma vez partilhando essa palavra com os irmãos, eu disse, existe algo que se chama consciência. No livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 5, no seu capítulo 4, na verdade, no seu versículo 5, Paulo vem dizer: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor.
Então é isso, luzes, que o Paulo também fez dizer para que não julguemos, amém? Não pensemos que aquele irmão que está na banda, aquele irmão que está no protocolo é menos espiritual. Paulo vem dizer que naquele dia Deus trará à luz as coisas ocultas. Então, luz, é isso. Nós temos vindo muito falar sobre o chamado, cumpra o teu chamado. Nós não somos apenas mais um, mas devemos também ter em mente que sim, é o raio de luz, você é luz. Tem de sim viver o teu chamado, mas antes tem de ter em conta que é necessário que eu viva o meu chamado, sim, é necessário que eu faça a obra de Deus, mas é necessário que eu saiba quem eu sou diante de Deus, porque as obras em nenhum momento vão me justificar. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Esses homens descritos no livro de Mateus fizeram muitas obras grandes, que eu acho que os homens quando viam, aplaudiam, os homens quando viam, elogiavam, mas não eram homens que viviam em retidão. O mais importante é se eu e você somos realmente filhos de Deus. O mais importante não é que eu, Rei de Luz, venha a ser conhecido diante das luzes, diante dos homens. O mais importante é que eu venha a ser conhecido diante de Deus, para que naquele dia eu não faça parte, nem tampouco você faça parte dos homens que Deus lhe dirá: aparta de mim, porque eu não te conheço. E isso que a Bíblia diz, e algo mais triste que a Bíblia descreve nesse versículo, é que será naquele dia. Não terá mais reviravolta, luz. Hoje é o dia que nós podemos pedir perdão aos nossos pecados, nos humilhar. Não terá mais reviravolta. Eu imagino Jesus me dizer: não te conheço. Eu imagino talvez ele dizer: meu Deus, me dá só mais uma chance para fazer o diferente. Mas será naquele dia? Jesus vai dizer lá: aquele dia não terá mais chance. Jesus vai dizer: a parte de mim, Deus vai dizer: a parte de mim, e será para sempre. Mas hoje é o dia que fez o Senhor. Eu posso ainda pedir perdão pelos meus pecados. Naquele dia não terá mais reviravolta. Naquele dia não poderei mais fazer de novo. No dia que se chama hoje, que nós possamos viver sim, viver o teu chamado, vivamos o nosso chamado, mas saibamos ser realmente cristãos, porque fazer a obra de Deus não salva ninguém. Aponte para conhecer a Cristo e conhecer um dia Jesus e vê-lo e morar com Ele eternamente, chama-se santificação. Então, luzes, que eu tinha comprometimento, e não vi só fazer a obra de Deus, não vi só mostrar as luzes, o que eu sei dessa Bíblia, mas que eu possa viver a Bíblia, que eu possa viver Jesus Cristo, e que Ele tenha esse compromisso também de viver Cristo, porque isso é o que mais importa. Vivam Cristo, luzes, para que naquele dia Cristo não possa nos dizer: aparta de mim, porque não te conheço. Que em nome de Jesus essa palavra caiba a terra e que haja fruto para a honra e glória de Deus.